Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar, ou o monstro das profundezas para que me ponha sobre guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhes dê importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu já não existirei. Então Bildade de Suá respondeu, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão? Não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce antes de ser colhido, seca-se mais depressa que qualquer outra grama. Esse é o destino de todo que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e diz, nunca a vi. Esse é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não mais existirão. Então Jó respondeu, bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe saiu ileso. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontestáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo.
Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia a sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força? Ele é mais poderoso. Ao tribunal, quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando o país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade, vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e de carne e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando e não me deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim! Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias? Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Então Zofar de Naamate respondeu: Ficarão sem respostas todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria! Pois a verdadeira sabedoria é complexa.
Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra, e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Então Jó respondeu: sem dúvida vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza, ele os repreenderia se no íntimo vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer.
Por que me põe em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo.